chamada geral e as notícias do dia. Porto Alegre teve uma multa a cada 20 minutos por uso de celular ao volante em 2021. Kathleen Moreira. Dirigir manuseando ou segurando o celular dentro do veículo é a quarta infração mais registrada em Porto Alegre, conforme dados da EPTC de 2017 a 2022. Em 2021 foram 26.652 multas, o que equivale a uma a cada 20 minutos. Para quem ficou curioso, as três primeiras infrações mais cometidas são transitar com velocidade 20% superior à máxima, não se apresentar como condutor, no caso de um veículo que pertence a uma empresa, por exemplo, e estacionar em local proibido. Os números sobre o uso de celular se referem à penalidade que está no artigo 252 do Código Brasileiro de Trânsito, parágrafo único, que proíbe dirigir manuseando ou segurando o celular. Esse enquadramento específico é de novembro de 2016 e foi incluído em razão do avanço da tecnologia. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e dá 7 pontos na carteira. O artigo 252 ainda conta com mais uma referência a aparelhos eletrônicos, que é o inciso 6. Ele proíbe dirigir usando fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora ou fazer ligação com telefone celular. Nesse caso, é infração média de 4 pontos, com multa de R$ 130,16. Macedo, eu passei quase 2 horas dentro de uma viatura da EPTC e circulamos pelas ruas dos bairros Bonfim e Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. No banco do carona, o agente de fiscalização de trânsito e transporte, Denis Andrade Pereira, começou a apontar com facilidade as infrações de uso de celular ao volante. Vamos ouvir um trechinho dessa fiscalização. Ele largou o celular quando nos viu ali. Nós viramos a esquina e ele largou o telefone celular. Pelo menos ele largou o telefone celular. Sabe, daqui tá digitando. É o único ele cara. Tá digitando no telefone celular também. Celular é uma epidemia urbana, sem dúvida nenhuma. A advogada e observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária, Roxane Ponzi, defende que o aumento nesse tipo de abordagem aos condutores pode ser uma solução para conscientizar mais os motoristas. É muito complicado tu pensar do caráter educativo de uma penalização depois que ela chega quase 30 dias depois na tua casa. Tu nem lembra daquilo, às vezes tu nem lembra que tu estava naquele lugar, porque é 30 dias que a autoridade tem para mandar aquela autuação. Se você está no celular, você sequer viu o agente de trânsito te autuando. Ou seja, vem aquela ideia natural do ser humano de se desculpar de tudo. De não, isso aqui é a indústria da multa, ele não tinha como me ver por causa da película, e que não sei o quê, porque eu nem estava. Quando não há abordagem, tu não consegue pontuar para a pessoa que o que ela estava fazendo é errado. Já o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, explica que as multas aplicadas sem parar o condutor podem ser feitas. Ele argumenta que os agentes precisam avaliar se é viável parar o trânsito para fazer essa abordagem ou se isso vai prejudicar o fluxo. 11h08 e no Rio Grande do Sul como um todo, hein, Cid Martins? O estado teve, no ano passado, o maior número de multas gravíssimas por uso de celular? Bateu todos os recordes, Macedo. Foram mais de 28.700 autuações para dirigir manuseando o telefone e pouco mais de 35 mil por segurar o aparelho dentro do veículo. Em âmbito estadual, e aqui entram as vias urbanas, as estradas, as infrações ligadas ao artigo 252, que a Kathleen acabou de falar, ocuparam o 9º lugar entre as faltas mais cometidas entre os anos de 2016 e 2021, segundo o Detran. Das 510 mil autuações deste artigo, 431 mil foram decorrentes do uso de celular. O motorista que não quis se identificar conta que a distração do celular fez com que ele sofresse um acidente em 2019, em Canoas, na Avenida Rio Grande. Vamos ouvir. Bati sem pisar no freio, tá? Porque eu estava com o celular na mão e prestando atenção 95% no celular e 5% no trânsito. E acabei entrando embaixo desse ônibus da Sogalco. Perdi o carro, né? Porque deu perca total no carro. Eu levei 5 pontos no olho. Estava dirigindo sem cinto de segurança. Acabei dando com a cabeça no vidro do carro com impacto. Pela facilidade de esconder o aparelho e pela dificuldade de descobrir se uma vítima fatal usava ou não o telefone,
os órgãos de trânsito gaúchos não conseguem contabilizar exatamente o número de acidentes provocados pela distração do motorista. No entanto, há estudos que mostram que aquela olhadinha rápida oferece riscos altos de provocar um acidente. A Organização Mundial da Saúde constata uma estimativa preocupante, Macedo. Motoristas que utilizam celulares enquanto dirigem têm cerca de 4 vezes mais chances de estar envolvidos em uma colisão. Já a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, estima que digitar, por exemplo, uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros. E como ficam então os motoristas de aplicativo e taxistas que usam bastante aplicativos enquanto estão conduzindo o trânsito? O dilema envolve mais de 100 mil condutores cadastrados no Sindicato dos Motoristas em transportes privados por aplicativos no estado, por exemplo, conforme comenta a presidente Karine Trindade. Vamos ouvir. Eu sei que muitos colegas são multados pelo uso do celular e às vezes só pelo celular estar no painel e eles mexerem para iniciar o aplicativo ou para mexer no GPS. Já se o azulzinho, né, um agente de trânsito vê, ele acaba multando. Eu mesmo já levei 2 multas por dirigir com o celular, sendo que eu não estava com o celular na mão e eu estava em corrida. Sobre o uso do celular preso ao painel, o agente de fiscalização de trânsito e transporte da IPTC, Denis Pereira, explica que não há proibição desde que seja apenas um celular. O equipamento também não pode atrapalhar a visão do condutor e o manuseio da direção. Pereira orienta que os motoristas parem em local permitido para se comunicar com passageiros e aceitar corridas. No site GZH temos um material completo, regras, vídeo, detalhes, infográficos. E também o assunto vai ser debatido no Jornal do Almoço na RBS TV. Macedo. A questão que a Catherine levantou com a sua entrevistada acho que é muito importante. É óbvio que nem sempre o agente poderá multar o infrator parando o veículo, fazendo com que ele tenha consciência de que está sendo autuado. Mas a regra deveria ser de forçar, sempre que possível, esse tipo de abordagem, justamente para criar consciência de que a pessoa está sendo observada e pode ser autuada. Receber em casa depois, como disse a entrevistada da Catherine, não ajuda em nada, só alimenta a ideia de que os azuizinhos e os agentes de trânsito em geral estão alimentando a indústria da multa. Dirigir com celular em movimento, usando o celular, seja para conversar, seja para digitar imagem, é muito perigoso, tem que ser evitado e acho que os órgãos que fiscalizam poderiam ser mais eficientes no sentido de evitar o pior, que é o acidente, se ao invés de apenas multarem, se apenas não multassem apenas, fizessem a abordagem, obviamente sempre que isso for possível, mas deveria ser uma orientação, uma regra que eu não sei se existe, hein, Cid? Existe essa orientação para que, sempre que possível, o condutor seja abordado e parado, ou a maioria das multas é aplicada à distância, sem que o condutor se dê conta que está sendo autuado por aquela infração? A gente fez esse questionamento, Macedo, para a IPTC justamente pela opinião dessa entrevistada. O que o Paulo Ramires, diretor-presidente, argumentou? Ele disse que às vezes o motorista está tão distraído ali mexendo no celular que o agente tem um treinamento para avaliar se fazer a abordagem daqui a pouco não vai fazer ele provocar um acidente porque ele já está distraído, vai se assustar com a abordagem, daqui a pouco ele provoca um outro acidente. Então é uma questão que eles têm que avaliar ali. Claro que o melhor é sempre abordar e a gente acompanhou isso quando esteve na viatura. Tem motorista, por exemplo, que para no semáforo e não sabe que ele não pode mexer no celular mesmo quando ele está aguardando o sinal verde. E isso é uma coisa que as pessoas acham que o veículo está parado, não é infração. Mas é infração e é infração gravíssima. Então a gente ia lá, abordava, explicava a situação e a pessoa dizia, nossa, eu não sabia. Então a gente vê que funciona essa abordagem educativa na hora chamando a atenção. Mas é uma questão de análise mesmo da circunstância. Sim, mas qual é a regra? Qual é a orientação? Porque contigo no carro, muito bem, a gente foi lá e fez bonitinho. Eu quero saber se a reportagem não estivesse no carro, qual seria o procedimento da IPTC? Quantas vezes eles fazem isso? Qual é a média de abordagens para indicar que a pessoa está errada e criar a cultura da conscientização? Eu não estou discutindo a multa, acho que a multa tem que ser aplicada, mas o que a gente quer é evitar acidentes, o que a gente quer é evitar o pior. E isso a gente evita conscientizando, né, e alertando.
Porque de pouco adianta essa pessoa arrancar dali, foi multada e lá adiante continua usando o celular. E continua colocando em risco ela e o veículo e os terceiros, né? A orientação é sempre que possível fazer essa abordagem. A gente passou pelas duas situações. Um que deu para abordar o motorista porque ele estava parado no semáforo e outro em que a motorista passou digitando no celular, estava numa via movimentada, eles sinalizaram ali com a sirene da viatura. Provavelmente ela não deve ter se dado conta, ela tomou a multa, mas aí ela vai perceber depois. Então, nesse caso, a multa é válida, mas dentro da circunstância não era possível parar ela ali no meio do trânsito, né? Então, Claro. tem que avaliar. Tem que avaliar, mas de preferência que haja essa preocupação, porque se o objetivo, e eu acredito que seja o objetivo dos órgãos de trânsito, evitar o pior, evitar o acidente, a batida, enfim, riscos até a terceiros, né, mais até do que o que está ali responsavelmente manuseando o celular no trânsito, evitar que ele daqui um pouco pelo descuido acabe batendo em alguém que não tem nada a ver com a história, a abordagem ela se torna importante, fundamental até. Então que os órgãos de fiscalização aí insistam nisso, batam nessa tecla. Repito, não se está aqui querendo passar pano em ninguém, longe disso, tem mesmo que multar. Está usando o celular no volante, tem que tomar multa, sabe que está errado. Agora, o que se quer é evitar acidentes, se quer evitar mortes, pessoas feridas no trânsito. E aí a abordagem para conscientização acho que é fundamental nesses casos aí. Bom, valeu, obrigado, Catherine Moreira, Cid Martins, reportagem sobre multas ao volante, multas pelo uso do celular ao volante.